Então a gente vai para o último estudo aqui do sermão profético, que é do tema livre, do dia de sexta-feira. E aí é interessante, antes de tudo, a gente dá noção então do contexto. Então hoje a gente vai estudar mais especificamente o capítulo 25 de Mateus, versículo 31, onde está intitulado, na tradução que eu uso, que é do Haroldo Dutra Dias, como o último julgamento. Então, o que acontece? Antes da gente ler isso, a gente tem então que relembrar algumas coisas. Então, o sermão profético caracteriza por ser as últimas palavras de Jesus antes da crucificação. Então, logo após essas palavras, ele já se entrega. Ele se entrega e aí depois ele fica calado, ele já não realiza mais milagres. Então, todo sermão profético tem um ar de advertência, mas também de consolação. Então, é tudo isso que perpassa no sermão profético. Então, vamos agora entender o que de fato importa. Porque quando fala assim, o último julgamento, nesse último trechinho do sermão profético, é mais ou menos assim, para além dos falsos profetas, para além do Senhor que vai descer do céu com sua pleiade de anjos, para além das atribulações, para além de tudo isso, o que importa é agora. É o último julgamento, que é o que está intitulado. Aí então a gente pode dar início à leitura, que começa da seguinte forma. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua... pode moer aí, Léo. Mateus 24, Mateus quê? Mateus 25, versículo 31. Obrigado. É nóis, só sucesso. Não, tranquilo. E aí começa. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. E serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém vos digo, na medida em que fizerdes a um destes irmãos meus mais pequeninos, a mim o fizerdes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, amaldiçoados pelo fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Amém vos digo que, na medida em que não fizerdes a um destes mais pequeninos, a mim não o fizerdes, e estes irão para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. Então é mais ou menos isso, esse trecho que está então no capítulo 25, que vai do versículo 31 até o 46. Porém, antes da gente se aprofundar, é interessante esclarecer algumas pequenas dúvidas. Então, logo no começo, alguma das coisas que brota na nossa mente é quando fala assim: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. Será então que esse Deus, ou então Jesus, quando vier, terá um trono? Que trono seria esse? De madeira, de ouro? Que cadeira é essa, né? Que ele vai sentar. Que significa esse trono? Mas o que é? Se assentará sobre o trono da sua glória.
Então, ele vai tomar a posse do lugar que lhe pertence. Ou seja, ele vai entrar no lugar que lhe é de direito. Então, quando Jesus, o Filho do Homem, ele entrar, ele tomar a posse do seu lugar de direito, e onde é o seu lugar de direito? No coração do homem. Jesus, enquanto ideologia, enquanto representação desse evangelho vivo. Então, quando fala assim, assentar no trono, é tomar a posse do seu lugar de direito. Tomar a posse do seu lugar de direito. E isso muda tudo. Porque quando isso acontecer, aí algumas coisas já não serão mais aceitas. Já não serão mais aceitas. Mas outra coisa que é interessante também da gente falar. Fala-se então que vai reunir todas as nações. As nações aqui se refere a todo o mundo. Então, quando o Filho do Homem tomar, assentar esse lugar, tomar o seu lugar que é de direito, frente a todo o mundo, algumas coisas vão ser claramente notadas. E é aí que entra a simbólica divisão entre joio e trigo, direita e esquerda. Mas é exatamente isso. Porque quando você entende a mensagem de Jesus, quando ela ocupa o lugar devido, tem algumas coisas que para você não serão mais aceitáveis. E isso vai ficar explícito para todas as nações. Outra parte também que é muito interessante da gente notar é que fala-se o seguinte, que então tudo isso que vai acontecer, esse reino, ele é preparado para nós desde o início dos tempos. Ou seja, o objetivo do mundo ainda não foi concluído. Quando ele foi planejado, o ápice dele não é o que a gente está vivendo agora. Quando ele chega assim na sua meta principal, não é o que temos agora. Então fala assim, é que foi preparado. Então já foi previsto. Não está fora, não está em desarranjo. Já foi previsto, porém ainda está madurando. Quando você imagina que vai comer uma fruta, você não imagina ela verde, amadurecendo. Você já imagina a fruta pronta. Mas você entende que até chegar lá há um processo. Então, quando fala que esse mundo nos foi preparado desde o início, é exatamente nesse sentido. Outra coisa também, que é o amém. A gente já comentou aqui em estudos anteriores, mas toda vez que está escrito amém, é uma expressão que quer dizer em verdade, ou então de verdade, ou pode confiar. Então, no final do Pai Nosso, quando a gente fala assim, amém, é fundamentando tudo que eu disse. É falando, é sério mesmo, esse negócio aí é de verdade mesmo. Então, quando Jesus fala assim, amém vos digo, em algumas traduções está em verdade vos digo, porque é a mesma coisa. Mas nessa aqui minha, ele quis preservar então essa expressão da época. Outra coisa é os mais pequeninos. Os mais pequeninos, isso são tudo dicas. É as representações dos conceitos para a gente poder interpretar com a maior amplidão de conhecimento. Então, quando falo os mais pequeninos, diz respeito a todos aqueles que são os mais ignorantes, os menos experientes. Então, quando Jesus fala, fizerdes a todos os pequeninos, os mais pequeninos, é todo aquele que não é como ele, que é um pouco menor do que ele ou muito menor do que ele, que são os menos experientes, os mais pequenos mesmo, ou as pessoas mais difíceis, vamos dizer assim. Porque uma coisa é você ser bom com aqueles que são bons contigo. Outra coisa é você ser bom com os que não são tão bons contigo. E isso muda a forma com que a gente vê o mundo. A outra parte é o fogo eterno, que causa bastantes conflitos, né? É interessante a gente ver que na definição de eterno, significa que é um tempo indeterminado, e não que é para sempre. Então, quando fala fogo eterno, é porque você está fadado a um tempo indeterminado ali do sofrimento. Então, você está, teoricamente, ali condenado eternamente. Por quê? Porque não dá para mim pôr de fato um exemplo. Você vai ficar tantos anos, X anos, tantas décadas, tantos séculos. Não tem como. Porque cada um tem uma maneira de ver o mundo e de ressignificar as suas experiências pessoais. Então, quando fala assim, é fogo eterno, é um tempo, um período indeterminado. Tem um fogo eterno e castigo eterno. Fala, Léo. Esse eterno de tempo indeterminado vem do hebraico
o significado de eterno no hebraico é tempo indeterminado? É isso? Então, aqui na notinha que eu tenho, que tá o comentário do Haroldo, tá exatamente isso. Que fala do tempo indeterminado. Que é... Cadê? Do Allan Kardec também. Não, mas do Allan Kardec também. Aí eu não sei se é uma expressão. Aqui, tá na ação 8, que é de duração indeterminada. Eterno, sem fim. Mas a primeira coisa é de duração indeterminada. Ou então aqui, quem achou pra nós na internet... Só que do eterno da internet é mais no senso comum mesmo. Primeiro, é fora do tempo, sem início ou fim. Talvez o que mais adequa a esse do indeterminado seja essa aqui. Mas a segunda é a que a gente tem por definição social, né? Que tem começo, mas não tem fim. E aí é mais no sentido de sem fim, né? Mas talvez aí tem que procurar de onde que o Allan e o Haroldo tirou essa definição. Mas a primeira coisa que tem aqui, que é como... Ah, fala, Jean. Essa é uma resposta à pergunta do livro dos Espíritos sobre o eterno e infinito começo. Ixi, cortou um pouquinho o áudio. Tenta falar de novo, por favor. Em uma resposta no vídeo, ele fala a definição aí. Fala essa definição aí. Isso, é a mesma definição que eles colocam, sem tempo determinado. Aqui, na onde o Luquinha achou, tá escrito também que é fora do tempo. Talvez então esse pode ser também mais próximo a essa definição nossa. Porque fora do tempo também nos diz respeito a que você não pode mensurar, não pode medir, mas não necessariamente é eterno. E a outra parte, essa aqui é onde a gente vai moer mais, que é quando fala então do diabo. E aí a gente tem que fazer um mergulho histórico na cultura do povo de Israel, na cultura do povo judeu, para que a gente possa entender da onde que vem esse diabo. Porque, por mais incrível que pareça, esse diabo, ele não existia na literatura do povo hebreu. Se você consultar o Pentateuco de Moisés, você não tem isso. Fala assim, e Deus queria matar Moisés. Era Deus, não era o diabo. Não era o diabo. Então, da onde que veio isso? Então, o povo hebreu, ele foi exilado na Babilônia. E lá na Babilônia, eles se envolveram com a cultura e lá o pessoal seguia o zoroastrismo, ou a doutrina de Zoroastro. E essa doutrina diz respeito a essa dualidade entre a guerra do bem e do mal, do bom e do errado, né? Do bom e do ruim. E aí eles absorveram um pouco disso e aí trouxeram essa questão quando eles voltaram, retomaram a cidade de Jerusalém. E aí que apareceu essa figura, então, do diabo. Tanto é que na questão do próprio demônio que se fala, vem de demon. E vem de gênio, de inteligência, oráculo. Então, para os gregos antigos, o próprio demônio não tinha nada a ver com maldade, mas sim de gênio, inteligência, oráculo. Então, se a gente consultar os primeiros livros, principalmente o chamado Pentateuco de Moisés, você não vai encontrar a palavra de demônio, diabo atuando, induzindo as pessoas ao erro, mas foi depois que os hebreus tiveram esse contato com o pessoal da Babilônia, aí eles se interessaram por essa cultura, se envolveram com a cultura e trouxeram resquícios delas quando eles reconstruíram o Templo de Jerusalém. Sim, sim. Aqui, ó, moendo aqui o Livro dos Espíritos. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e do outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por um cataclismo.
Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o mal é eterno. Que há, pois, de se admirarem que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmos, assim também se exprimam. Não esqueçamos principalmente que, não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Então, o eterno é mais uma impressão, não uma definição e uma imposição, mas é uma impressão. Que aí, trazendo um paralelo com o tio Einstein, que o tempo ele é relativo. Então, quando você está na chapa quente, segundos parecem anos. Em tanto mais milênios de sofrimento. Então, a impressão, a impressão de se estar sendo julgado eternamente já é um castigo. Mas não quer dizer que isso vai acontecer. Aí aqui, o Haroldo, ele também deixa uma nota para falar então desse diabo, que vem aqui na notinha 9, que fala também que é aquele que desune, que inspira o ódio, a inveja, o orgulho, o caluniador, maledicente, que é o vocábulo derivado então do verbo diabalo, que significa separar, desunir, atacar, acusar, caluniar, enganar, do qual deriva também o adjetivo diabolê, que é desavença, inimizade, aversão, repugnância, acusação, calúnia. Então, não necessariamente uma personificação do mal. Isso é uma das coisas que precisa estar bem clara para nós. Aí, a gente pode, então, continuar. E tem uma outra parte aqui que se remete a bastante dúvidas, que fala da questão do acolher estrangeiro, né? Porque se você interpreta isso ao pé da letra hoje, quando fui estrangeiro e não me acolhestes, hoje talvez um mundo um pouco mais violento, mais perigoso, entre aspas, né? Pode gerar um pouco de conflito. Mas aí a gente tem que lembrar da tradição do pessoal do Oriente Médio, principalmente da época de Jesus, que tinha muitas tribos nômades. Então o que acontecia? Você acolher um estrangeiro era como se fosse um acordo social, era uma regra da sociedade ali. Então você não acolher um estrangeiro era considerado uma falta grave. E tinha até uma tradição que dizia que aquele que não acolhesse o estrangeiro seria queimado na hora pelo fogo descido do céu. Então era mais ou menos assim que pairava essa questão do acolher o estrangeiro. Então não é como a gente vê hoje. Muito pelo contrário, já era um acordo. Em época que não tinha bicicleta, que não tinha motinha, não tinha carro, e o pessoal viajava bastante a pé. Então acolher o estrangeiro era uma obrigação. Era uma obrigação. A gente vai voltar nesse último julgamento aqui do sermão profético. Mas o Kardec, ele também vai e nos diz um pouco sobre esse mesmo segmento aqui que está no sermão profético, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E é aí que o negócio fica bonito de se ver. Que o negócio fica assim, bom, a gente vai voltar, vocês seguram essas dúvidas aí, eu dei alguns conceitos para a gente reinterpretar essa parte. Mas antes, a gente vai lá então no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai comentar essa lição. E o mais engraçado é porque, assim, vai cair exatamente no capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo mais importante, que é o capítulo 15, que fundamenta, então, que é a maior base do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então, por que será que Kardec escolheu justamente essa parte para falar sobre isso? Por que será que ele escolheu justamente essa lição para explicar sobre isso? Agora a gente vai, então, caminhar lá para o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, e justamente no primeiro item, diz-se o seguinte: o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Então aqui é o resumo. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. E aí, então, ele tira o trecho, né? Faz a citação da Bíblia, desse trecho que a gente acabou de ler, do último julgamento, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 31.
E depois tem então a parábola do bom samaritano. Porém, antes da gente ler a parábola do samaritano, a gente tem que relembrar alguns conceitos que poucas as pessoas fazem. Então elas leem cru e aí elas não entendem o profundo da lição. Então o primeiro conceito que a gente tem que procurar entender é o que significa Israel. Israel significa o que luta com Deus. Quê? Exatamente. Significa o que luta contra Deus. O que luta com Deus. O que é bom de luta contra Deus. Contra ou com? Contra. Ah, tá. Contra Deus. O que é bom de luta contra Deus. O que é bom de luta com Deus. Não, É contra, mas tipo, com Deus. Ele sendo o adversário. Ah, tá. É porque tipo assim, vamos... Sim, vamos sim. enfrentar- Mas é com no sentido de Deus em oposição. Isso. E esse nome, ele foi dado a Jacó. Ele foi dado a Jacó depois da luta dele simbólica com Deus. Ou com o anjo do Senhor. Então, depois que Jacó, o filho de Isaac, ele tem essa luta simbólica, Deus vira e fala, sucesso. Ele venceu a luta. Agora você vai chamar bom de luta contra Deus. É isso que você vai chamar. Então, Jacó troca o nome para Israel. Israel. E da descendência de Jacó, brota então o que a gente chama de 12 tribos de Israel. Que seria também 12 tribos de Jacó, a gente poderia dizer. Então, os descendentes desse povo que é bom de luta contra Deus, que é o povo então que tem fé, que tem força, são os chamados israelitas. Israelitas. E constituem então as 12 tribos. Então Jacó mudou de nome. Jacó mudou de nome. Sucesso. E o que acontece? Essas 12 tribos, elas se dividiram. Se dividiram em norte e sul. Foram 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As 2 tribos que foram para o sul foram as tribos de Benjamim e Judá. E o resto tudo foi para o norte. As tribos de Issacar, de esqueci o nome. Elohim, não. Um punhado. Foi o resto. Foi o resto. Mas só colocar as 12 tribos de Israel, que 10... Não coloca, não entendo. Que 10 foram para o norte, e essas 2, então, que é as que a gente vai se adentrar um pouquinho mais, de Benjamim e de Judá, foram para o sul. Só que aí, o que acontece? O povo de Israel tinha uma tradição religiosa muito forte. E Jerusalém era considerada, então, a capital, o templo. Mas o que acontece? Começou a intensificar alguns conflitos entre esse povo do norte e esse povo do sul. Então, o templo oficial é o templo de Jerusalém. Só que por conta desses conflitos, o pessoal criou um templo, então, em Samaria. Só para você não ter que ir lá no templo de Jerusalém. E havia até uma disputa em que monte você deveria orar para Deus. Então, o pessoal que ficou no sul, das tribos de Benjamim e de Judá, oravam, então, no Monte Sião. E o pessoal que ficou, então, no norte, morava para um monte que, se eu não me engano, é Grisman. É um negócio assim, Grisman, um negócio desse sentido. Mas eles ficavam lutando. Então, qual seria o monte certo de se orar para Deus? E é tão interessante que tem uma lição de Jesus que ele fala assim, vai dizer, né, que Deus estará no monte X ou Y. Então é essa referência que ele se utiliza. É essa referência que ele se utiliza. Só que qual que é o mais importante, então? Essas 10 tribos do norte tinham como cidade de referência Samaria. E essas 2 tribos do sul tinham como cidade de referência Jerusalém. Outro termo, então, que a gente tem que entender. O que significa a palavra judeu ou judeus? São os descendentes da tribo de Judá. Então, judeu nada mais é do que descendente da tribo de Judá. E é disso que vem, por exemplo, quando se fala assim no próprio Apocalipse de João, que Jesus é o leão de Judá. Então, ele é um descendente da tribo de Judá.
que tem como um outro patriarca José, e aí tem Jesus. Mais ou menos nesse sentido. E a gente tem também os samaritanos, né? A gente tem também os samaritanos, que eram esses, então, que iam a Samaria. Então, todos os samaritanos eram considerados hereges. E o pior tipo de herege que existe, porque eles não eram gentios, que não tinham conhecimento de nada e por isso não seguiam seu Deus. Eles eram os piores hereges, porque eles tinham conhecimento de tudo e tinham abdicado do saber, criado outro templo, criado outro monte para adorar a Deus. Então, era a pior pessoa do mundo para os judeus. Que adoravam no Monte Sião, os samaritanos. Não, os judeus adoravam no Monte Sião. Ah, tá. E os samaritanos adoravam no outro lá, que é igreja alguma coisa, não anotei. E aí, o que acontecia? Direto, tem registros históricos de samaritanos que morriam na Judéia, né, lá naquela região, em Jerusalém, e direto também tinha judeus que morriam lá em Samaria. Tem registros históricos. E foi no meio disso. Aí, Monte Gerizim. Gerizim. Monte Gerizim. É isso aí. Eu sabia que era um trem com G, rapaz. E aí, o que aconteceu, viu? Eu já fui um gris, né? Um negócio assim, mas não é não. Gerizim. E aí, o que acontece? Outras duas coisas que a gente tem que entender também, para interpretar essa parábola do bom samaritano, isso a gente só está assentando o terreno, para ficar algo mais claro. É o sacerdote. Sacerdote, então, era o responsável pelo templo. E o levita. Levita era o descendente da tribo de Levi. E eles negociavam com essas duas tribos, principalmente de Judá e de Benjamim, que era para ceder serviços no templo em troca de algumas terras, algumas coisas. Então eles eram abaixo do sacerdote, faziam alguns serviços no templo. Esses eram os levitas. Ok. Dentre tudo isso, havia então os mandamentos. O mandamento então do povo de Israel, antes até de separar do povo judeu em si, ele era 613 mandamentos, que está no Pentateuco de Moisés. Então você tem 613 segmentos que você tem que estar ali afinco, estar ali praticando tal. 613 em algumas tradições, 614, que tem um lá que ele considera e não considera. Mas é isso. 613, para alguns 614. Tá no texto corrido? Que está no texto corrido. De todas as limitações, tudo. Do sábado, carne, cabelo, barba, tudo. Do tecido. Tudo, do tecido, tudo. Dos espíritos. Isso, dá 613. Aí, de repente, chegou uns estudiosos lá, doutores da lei, e falou, não, gente, não precisa se preocupar, que pensa, você seguir 613. Até você decorar isso, capaz que já deu ruim, né? Mas aí o que acontece? Alguns se reuniram e falavam assim, não, gente, mas vocês raciocinam comigo. Esse 613 está contido nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo de tudo. Aí eles, agora eu gostei, hein? 613 para 10, o negócio ficou mamão, ficou bom. Mas aí veio outros doutores, então outros pensadores, Eliú, que era o avô de Gamaliel, que era mestre de Paulo, e ele vai nos dizer, então, que, na verdade, eram 2 mandamentos, que era amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo, irmão, como a ti mesmo, né? O próximo, que na verdade na tradução tá irmão, como a ti mesmo. E isso já está escrito antes de Jesus. Tem muita gente que pensa erroneamente que Jesus veio ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tchanã, é a pegadinha do malandro. A gente vai entender o porquê. É o vovô do Gamaliel que escreveu isso? Isso. Sucesso. E aí o que acontece? Esse amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, tá lá no livro de Deuteronômios, capítulo 6, versículo 5. E amarás o seu irmão como a ti mesmo, tá lá no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então é anterior a Jesus. Então se falar assim, Jesus vem ensinar a amar ao próximo, tá errado. Tem um fundo de verdade, mas vocês vão entender que ainda tá errado. Então, vamos lá.
Aí, em meio disso tudo, surgiu a confusão. Porque na tradução tá escrito amarás o teu próximo. E quando fala o teu próximo, ou o teu irmão, né, que é o real sentido tá teu irmão, aí você começa a criar uma confusão, né? Que qual é a questão que você coloca? Quem é o meu irmão? Meu irmão é aquele que professa a religião que eu professo, né? Então ele é meu irmão. Mas o cara que não é da minha religião, então não é meu irmão. Então vamos supor que eu torço pro Cruzeiro. Todo mundo que é cruzeirense é meu irmão. O atleticano não é o meu irmão. Não é o meu irmão mais. Então era mais ou menos assim. E aí tinha duas correntes dos estudiosos, então, do povo judeu. Uma que acreditava que o seu irmão era só aquele que professava as mesmas coisas que você, que convivia no mesmo grupo que você, e outra que acreditava que seu irmão, então, era todo mundo. Essa que acreditava que seu irmão era todo mundo era do grupo de Eliú. De Eliú, que era Iléu. Iléu, foi mal. Não é Eliú, não. Eliú é outro. É Iléu. Isso, que é o vô do Gamaliel. E aí defendia que não é assim, que Abraão, quando até aceitou alguns estrangeiros, os chamaram de irmãos. Então não é só aquelas pessoas que convivem ali no meu grupinho. E aí ele defendia isso. Mas tinha então esses dois segmentos. Aí, por fim, começa então a parábola do bom samaritano. O negócio da parábola do bom samaritano é que é muito interessante, porque Jesus ele tinha acabado de percorrer o caminho que passava pela Samaria e ia até Jerusalém. E tinha outro caminho, e esse era um dos mais difíceis. E o que acontece? Por ser um dos mais difíceis e longos, era natural você pedir a acolhida, o albergue no caminho, né, ali, pra você passar uma noite, alguma coisa assim, né, pra você descansar, comer, se alimentar. E aí João foi então a Samaria e foi pedir pra galera, né, ô galera, vocês acolhem a gente aí e tal. E os samaritanos não acolheram. Não acolheram. Recusaram. Quem quiser ler um pouquinho mais, tá lá em Lucas, começa no capítulo 9, vai até 20, por aí, 19. E aí o que acontece? Eles não acolheram. Então João voltou muito bravo. João voltou bravo demais. Falou assim, ô senhor, você quer que eu peça então para que Deus já queima eles agora? Que havia dentro da tradição, e falando educadamente. João, ele era um bom moço. Ele era um bom moço. Então ele falou assim, ó senhor, eles não nos aceitou. Você quer que eu peça ao Pai para que queime os samaritanos? E aí Jesus falou, não. Porque meu Pai não deseja isso. Não deseja. Mas beleza. E João ficou com a pulga atrás da orelha. E aí eles foram e tal. E aí um doutor da lei, então, para. Após isso, eles já caminharam e tal. E um doutor da lei... De noite. Isso. Andando de noite. Já passou. E aí, quando Jesus estava chegando, então, a Jerusalém, um doutor da lei, eles com fome, com sede, cansado, né? Para e fala assim, vou pegar esse rapaz, é agora. E aí ele começa, então, a parábola do bom samaritano. Ele começa o questionamento que precede, então, a parábola do bom samaritano. Só uma dúvida. Rapidinho. Pode moer, Léo. Doutor da lei não é a mesma coisa que sacerdote, não, né? Doutor da lei era estudioso da Bíblia. Não, ou pode confundir? Não era a mesma coisa. Não, né? Doutor da lei era os estudiosos da Bíblia. Doutor da lei era os estudiosos. Porque o Paulo, ele era um doutor da lei, mas ele não era um sacerdote. Ele não era um sacerdote. Aí o que acontece? A gente tem, então, o começo. Que, para quem quiser acompanhar, então... Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. 25 a 37. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar. Ou seja, não foi uma pergunta de eu quero saber. Foi uma pergunta assim, vou te pegar agora. Agora você vai cair em contradição, fica vendo. Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? É uma pergunta assim, eu já sei, mas me fala aí o que você acha. E aí Jesus lhes respondeu, que é que está escrito na lei? Então Jesus é esperto, maroto. Ele não soltou uma resposta, ele perguntou assim, o que está escrito na lei, então? Não é o que eu estou dizendo, é o que está escrito na lei. Que ledes nela? E ele respondeu, que ledes nela quer dizer assim, o que está escrito na lei e como você interpreta. Porque tem toda uma mudança do que está escrito e como você interpreta. Então ele faz duas perguntas, o que está escrito? E como você interpreta.
E aí, como ele já estava preparado para isso, matou. Se fosse uma prova, tirava 10, né? Já soltou assim: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Então, matou. Matou. Porque ele citou, então, Deuteronômio e Levítico. Tá sabendo legal tudo. Tá certinho. E aí Jesus lhe disse: respondeste muito bem. Fazei isto e vivereis. Aí o bicho pega, né? Respondeu muito bem. Já sei, já está claro racionalmente. Mas e fazer? Fazer ainda não estava dando certo, né? Mas esse homem, ele não desistiu. Ele falou: mas você não vai me pegar assim não, né? Não é assim. E aí ele vira e vai colocar Jesus então em contradição. Que ele vai falar o seguinte: mas esse homem, que aí está escrito, né? Narrando. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: tá, tudo bem, você me respondeu, né? Quem é o meu próximo? Porque não era um negócio para Jesus específico, mas era um trem que já tinha vindo ali, ó, há muito tempo atrás, muitas gerações, aquela discussão que um defendia que o próximo era aquilo do meu grupo e o outro que o próximo era todo mundo. Então qualquer resposta de Jesus ia dar ruim. Porque se ele falasse assim: próximo é todo mundo, você fala: uai, tá certo, né? Mas aí o outro ia falar: mas eu não acredito nessa corrente. Então você é contra a minha corrente, você é passível de punição. Você é passível de punição. E se ele falasse: próximo é só o meu próximo, aí ele fala: eu sou da outra corrente. Então você tá indo contra, porque próximo é todo mundo, de acordo com as traduções, não sei o que, não sei o que. Mas ele errou, né? Porque ele não sabia com quem que ele estava conversando. Se fosse qualquer outra pessoa, tinha sido pego, tinha caído. Mas era somente Jesus, o governador do orbe. Então ele sabe safar dessa situação, logicamente. O mestre dos mestres. Então Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Ele começou a contar um caos, né? Ele começou a contar um caos pedagógico. Que dizia o seguinte: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou para o outro lado. Sacerdote, o mais. Então, o sacerdote era o mais do templo. E tem um detalhe: se ele descia de Jerusalém para Jericó, Jerusalém é a cidade que tem o templo. Ou seja, ele estava saindo da hora da oração ali. Ele acabou de sair ali da instrução sobre Deus. E não parou. Não parou. Mas aí, continua então, né? Que passou para o outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Então o levita, a mesma coisa. Saiu o sacerdote, saiu o levita, que é o ajudante do sacerdote. E aqui tem uma coisa muito importante da gente perceber. Porque tem gente que segue aqueles que professam a religião, e não a religião em si. Quantos exemplos a gente tem isso no mundo? Nossa, inúmeros. Então, não, fulano ali, ele é o representante da religião, ele é o sacerdote. Se ele fizer, eu vou fazer. Se ele fazer, eu vou fazer. Se ele fazer, eu vou fazer. Não tem? Não tem. Só que aí a pessoa segue o homem ao invés de seguir a religião. Então a religião diz uma coisa, mas a pessoa, ela prefere seguir, então, o religioso. E aí você entra, muitas das vezes, num buraco. Porque o levita, na cabeça dele, é assim: uai, o sacerdote passou e não fez nada, eu vou fazer? Você é doido? Até porque era impuro você tocar nas pessoas doentes, você tocar nas pessoas caídas, nas pessoas que são de má vida. Então você não sabia, porque aqui não descreve quem é que está caído. Fala só que tá caído e tá no ruim ali. Não descreve quem é. Nem se é homem ou se é mulher. Não descreve. Fala que tá caído. Tocar em mulher era pecado. Nos feridos você ficava impuro. Aí você não podia entrar no templo durante um tempo. Tinha tudo isso. O sacerdote também é compreensível, o lado dele. Ele ia arriscar? Mas você tá doido? Não ia não, de jeito nenhum. E o levita piorou. Se o meu chefe não faz, eu vou fazer? De jeito nenhum. E aí, então, Jesus continua. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele.
Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependerdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual destes... Aí Jesus vai e arremata, né? Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. E depois e fazei o mesmo. E aqui, então, há muitas questões que a gente pode averiguar. A primeira é que Jesus não humilha. Não humilha. Que ele podia falar o seguinte, depois desse aqui, e depois e fazei o mesmo, ele podia soltar um: respondestes muito bem. Mas ele não quis fazer isso, porque na primeira, que ele já tinha decorado, que ele já sabia, Jesus fala: respondestes muito bem. Nessa aqui ele não usou disso, porque iria humilhar. Iria humilhar. Então ele não falou assim: respondestes muito bem. Não. Ele falou assim: somente fazei o mesmo, né? Ide e fazei o mesmo. Fazei o mesmo. Mas aqui há muitas coisas que a gente pode começar então a anotar. Tem muitas coisas aqui importantes para que a gente perceba. Então a primeira coisa é que esse próximo aqui, ele pode ser qualquer um. Não é ele que é o importante. Não é ele que é o importante. Porque o sacerdote, ou melhor, o doutor da lei, né, que é diferente, o doutor da lei, ele pergunta o seguinte: quem é o meu próximo? Jesus, ele sabia que responder isso, ele ia cair em maus lençóis. Então ele inverte a pergunta. Não é quem é o meu próximo. É quem é, não é qual é o próximo a mim, né? É quem será o meu próximo, no sentido de que eu estou numa parte inferior agora. Quem foi o meu próximo? Porque é mais ou menos assim, quando eu falo da seguinte maneira: eu vou ajudar alguém, eu estou numa posição acima, eu posso escolher se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se eu estou disposto ou não, se eu quero, se eu não quero. Mas e quando eu tenho que ser ajudado? Muda tudo, muda tudo. E foi isso que Jesus colocou. Que ele pergunta assim: quem foi o próximo daquele que foi atacado? Daquele que foi atacado. Então, quando você está no ruim, quem que vai ser seu próximo? Você vai escolher se vai ser só a pessoa que torce pro seu time, aquele que é o seu amigo. Você está chegando, você sofreu um acidente, você está chegando no pronto-socorro. Aí, às vezes, você é racista. E é um médico negro que está de plantão. Aí você fala assim: não, peraí, eu não quero não. Eu acho que eu prefiro aqui desencarnar. Você vai escolher o seu próximo? Ou então, você está numa casa pegando fogo, né? E o bombeiro é homossexual. Aí ele chega para te salvar ali, todo preparado, ele tem a qualificação. Você fala: não, você não. Porque eu não gosto de ficar encostando muito em homossexual. Então muda. Muda tudo quando você está na posição desfavorável. E aí Jesus, então, ele pergunta, e o que o rapaz responde? Que aquele que exerceu a misericórdia para com ele é então o próximo. Então o próximo é todo aquele que faz da misericórdia para conosco quando a gente está caído. Você não escolhe. Você não escolhe, porque tem um outro detalhe aqui nessa parábola. Fala assim: foi movido de compaixão. E não é assim, moveu-se por compaixão. Não, foi movido. Uai, se foi movido, foi o quê ou quem? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe que uma força não brota do nada. Até porque a gente estuda na doutrina espírita que o nada em si ele não existe. Então esse que faz mover é Deus. É Deus. Deus que te faz mover-se de compaixão, mover-se de empatia, mover-se de amor. É Ele que faz. Mas tem um detalhe. De 3, um foi movido. Será que Deus não podia fazer? Lógico que podia. Deus é Deus. Ele podia até fazer um outro negócio lá e curar o rapaz na hora. Mas
Deus, ele se manifesta através das pessoas e das coisas. É isso que Emmanuel nos diz. Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas. Porque Deus não é vaidoso. Então ele não precisa ir ele próprio. Se ele pode intuir, inspirar. Então o que acontece? Quando eu me permito ser movido por Deus, é o que os nossos irmãos também gostam muito de dizer, que eu sou um instrumento. Para a vontade de quem? De Deus. Então, Deus não tinha vontade de ajudar esse rapaz que estava caído? Lógico que ele tinha. Tanto é que ele a manteve. Mas os 2 primeiros que passaram não se permitiram ser instrumentos de Deus. Não se permitiram ser movidos por Deus. E isso muda a forma como a gente vê a vida. Porque tem hora que você fala assim, não, eu sou bom mesmo. Eu sou muito legal, eu sou caridoso mesmo, eu vou e ajudo mesmo. Mas a questão é diferente. A virtude, ela é cedida por Deus. E você só deixa ela passar por si. A virtude não é sua. Então quando você fala assim, eu sou amoroso, está errado. Deus é amoroso. Eu deixo o amor de Deus passar por mim. Aí bate um pouquinho em você, você acha bom, eu também, acho até que eu sei fazer alguma coisa, mas não é isso. E Jesus, ele deu esse exemplo. Quando um fala, você é bom, Jesus? Ele, não sou bom não. Bom é o Pai que está nos céus. Jesus é só um canalizador do amor. Mas por que eu estou falando isso tudo? Para interpretar, então, esse último julgamento. Esse último julgamento que é o desfecho do sermão profético. Pelo seguinte sentido. O sermão profético são as últimas palavras de Jesus antes da crucificação. Então, ele está falando assim, galera, eu vou embora. Você não vai ter mais eu aqui encarnado a todo tempo para instruir, para auxiliar. Então eu vou te dar um último aviso e um conselho. O que salva não é a religião que você professa, não é sua etnia, não é o país que você mora, não é o Deus ou não que você acredita. Não é isso. O que te salva é o seguinte: me amparastes quando eu precisava de ajuda? Me acolhestes quando fosse estrangeiro? Me vestistes quando estive nu? É nesse sentido que Jesus está dizendo. E aqui, não pergunta hora nenhuma. Pode olhar lá quando fala assim, separar a direita e a esquerda. Fala assim, separa a direita os judeus? Separa a esquerda os samaritanos? Separa a direita os cristãos? Separa a esquerda os gentios? Não. Separa através daquilo que você fez. E aí o Kardecão, ele é mestre em compilar essas ideias. E aí, no último parágrafo desse capítulo aqui, dessa partezinha, que é o item 3, o último parágrafo do item 3, Kardec, então, começa, né? Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Então o juiz, ele vai questionar, como é que funciona isso? E aí Kardec já logo responde, né? Não, ele inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo, vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé? Não. Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e aquele que crê de outro? Não. Porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo acima do ortodoxo, que fala com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.
Então Kardec ele fecha o negócio. Porque o que é esse último conceitozinho do sermão profético, que é a última palavra de Jesus? É assim, ó, galera, estou indo embora. Ouve só isso aqui, por favor. Presta atenção nessa, que essa é importante. Aí ele começa. Fez isso, fez aquilo, fez... Todos os exemplos é para ficar mais didático, mas na verdade ele tá falando assim, você tá sendo caridoso com o rapazinho que aparece todo dia na sua porta? Que ele pode aparecer assim, assado, desse outro modo, desse jeito, desse outro. E aí ele fala que toda vez que você faz para um desses pequeninos, você faz para ele. E aí tem uns que perguntam assim, mas como assim, mestre? Quando que eu te vi? E aí ele responde, não, toda vez que você faz para um desses, você tá fazendo é para mim. Você tá fazendo é para mim. Então esse é o resumo do sermão profético. Porque independe de falso profeta, se vai abrir o céu ou não, se Jesus vai ser visto de um lado ou outro, do Oriente ao Ocidente, a reunião das nações, o arrepender ou não, o fogo... Não, isso aí é assim, é acessório. É acessório. O mais importante é quando fala assim, o negócio que pega é o seguinte, meu filho. Você vai ser caridoso ou você não vai? Independente de quem seja. Porque no reino dos céus é o seguinte. Você pode falar assim, fulano de tal religião, tá tudo errado. E você fala bem, fala da fé, fala do amor. Tem um rapazinho precisando de ajuda. Ele parou e você não. Aquele fogo eterno é para você. É para você. Então é mais ou menos nesse sentido que Jesus ele vai explicar. E ele fala do bom samaritano, que Jesus ele era muito esperto. É a maior inteligência que já passou por aqui. Porque ele aproveita, dá uma lição no doutor da lei, mas dá uma lição também pro João, que estava entristecido com o samaritano. E aí, no meio lá de Jesus contando a história do bom samaritano, o João já deve que tava meio envergonhado, né? Que ele, opa, parece que essa aqui é pra mim, hein? Parece que eu tô tomando uma de graça aqui. Nem perguntei, já tô tomando uma lição aqui do Jesus, né? Mas é exatamente isso que um grande pedagogo, que um grande professor faz. Ele dá as lições sem humilhar. Sem humilhar. Sem humilhar. E para fechar tudo isso, se alguém tiver uma ponderação, uma consideração, a hora é agora. A hora é agora. Que para fechar tudo isso, tem um outro rapaz aqui que ele é um grande também interpretador do evangelho, né? Que é o menino Emmanuel. Menino Emmanuel. Quer comentar aí, senhor Jean? Não tô aprendendo aqui. Tá de boa, sucesso. E aí, o que acontece? Tá lá no livro Fonte Viva, no capítulo 137. E o Emmanuel vai comentar justamente o capítulo 25, versículo 40 de Mateus. Que é bem no finalzinho, onde Jesus vai dizer o seguinte: Amém, vos digo que, na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então o Emmanuel vai comentar esse trecho, que na medida que a gente faz para qualquer um desses pequeninos, a gente faz para o próprio Jesus. Então ele começa, está lá no livro Fonte Viva, capítulo 137. Atendamos ao bem. E aí o Emmanuel é sempre aquele pozinho de suco, né? Aquela polpa de fruta que você coloca um pouquinho, bate bastante. Então a gente vai assim, frase por frase, aproveitando bem o tempo. E aí ele começa, então. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Ele já começa assim, crau. Então ele fala assim, ó, não só pelas palavras. Sabe por quê? As palavras bonitas, as boas expressões, pode só simbolizar umas folhinhas brilhantes num tronco estéril. Então é as folhas bonitas numa árvore que não dá nada. Numa árvore que não dá nada. E aí ele continua. Não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Então não é só pelo ato de você crer. Porque se você crer e não tiver nenhuma ação em prol da crença, em prol da ideologia que você acredita, nada mais vai ser do que um êxtase inoperante. Tô muito feliz, eu amo todo mundo. O que você fez? Nada. É um êxtase assim, inoperante, sabe?
Você toca aquela música, você acha a música muito boa, o que você vai fazer agora? Você vai dançar? Não, vou ficar aqui quieto. Muito bom. Então é sobre isso que o Emmanuel vai nos alertando. Não só pelos títulos, que muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos. Então não é pelo que você é. Porque muitas das vezes você pode ser pode ter um cargo assim público alto, um cargo empresarial alto, às vezes um próprio título assim dentro da sua religião alto, mas aquilo às vezes só é uma facilidade para você cometer um excesso, você cometer um erro, porque não necessariamente o título é aquilo que você é. Tanto é que os títulos são concessões divinas passageiras para nós. Passageiros para nós. Então, um dia eu sou presidente da empresa, outro dia eu sou o rapaz lá que é o peão, que trabalha no chão da fábrica, né, que eles dizem. Emmanuel continua. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. O Emmanuel não tem pudor não, rapaz, ele solta assim, é ao vivo. Então, o que ele está falando? Não é só pelas afirmações de fé. Então, nada adianta, às vezes, como sacerdote, você ter saído do culto. Acabou de sair. Aí passa uma pessoa que é a hora do vamos ver, né? Como se a providência divina falasse assim, ó, teste agora. Agora é a hora da prova. Vamos jogar ali uma provinha pra isso. Aí joga assim, aí você vai, reprovado. Acabou de sair da revisão. Prova, reprovado. É exatamente isso que o Emmanuel está falando. Então, não só pelas afirmações de fé que a gente faz, porque em muitos casos, as frases sonoras são somente gritos da nossa alma vazia. Então você fala, que é pra você tentar preencher um negócio que você sabe que não tem. Então você fala, eu não sou? Pelo menos eu vou aparecer, né? Pelo menos eu vou aparecer. E aí ele fala, não nos esqueçamos do fazer. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Isso aqui é uma paulada. Que ele fala assim, ó, a ligação com Cristo, com o próprio Deus, com a luz divina, nada tem a ver do modo que você interpreta as revelações do céu. Nada tem a ver do jeito que você lê os livros sagrados, de N religiões. Não é isso. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Então, em momento nenhum, ele falou assim, você tem que ser judeu mesmo, você tem que ser isso mesmo, você tem que fazer isso mesmo. Até porque Jesus ele era um dos mais subversivos que tinha. Lembra dos 613? Jesus ele furou um punhado. E uns assim, sagrado. Inclusive curar no sábado, tocar mulheres, beber com os impuros, né? Com os publicanos lá, junto com os ladrões. Então Jesus só furava. Então ele não estabeleceu ritos religiosos, não foi isso. Mas sim concepções da bondade humana. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, né? Mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Então aqui, novamente, um tapinha, né, com luva de pelica do Emmanuel, que fala-se o seguinte, né? Que Jesus, a boa nova, não prometeu a paz de acordo com o seu joelho calejado ou não. De rezar, às vezes de pagar promessa. Outra coisa, e ele diz, né, que são penitências incompreensíveis. Incompreensível. Deus quer que você machuque seu joelho, seu pé. É ilógico. Que utilidade, né? Aos que especulassem sobre a natureza de Deus. Então Jesus não fica questionando sobre a natureza de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Não fica especulando. Que discutissem coisas do céu por antecipação. Então, às vezes, na sua família está um problema assim, simples de você resolver. Você quer preocupar. Nossa, qual será o futuro da religião do mundo?
Será que todo mundo vai se amar um dia? E o país, como é que tá? E aí o problema assim do dia a dia, do cotidiano, fácil de resolver, simples, próximo de você, você tá deixando. Você tá discutindo problemas do céu, porque quem coordena é Deus. Você tá discutindo problema que quem coordena é Deus, por antecipar, você não tá nesse nível ainda. Nem vai chegar. Nem vai chegar. Ou então os que simplesmente pregassem as verdades eternas. Então tem alguns que ficam assim, falando, sucesso. Mas Jesus, pelo contrário, ele exalta a posição sublime de todos os que disseminam o amor em nome do Todo Misericordioso. Então é disseminar o amor. É disseminar o amor. De tempos em tempos, às vezes a gente faz algumas coisas sem entender. Como, por exemplo, alguns dias da semana, em determinada época do ano, você não come carne. Mas você não entende o porquê. Às vezes você faz porque sua avó fez, sua mãe, ou então é um dia que você não vai sair, você não vai arrumar a casa, você não vai... Mas você não entende o porquê. E Jesus, ele sempre fala, né, que as coisas são para o homem, e não o homem para as coisas. O sábado é para o homem, e não o homem para o sábado. Então a gente tem que colocar isso bem claro. Hoje, se fosse para dizer, é assim, a empresa é para o homem, não é o homem para a empresa. O carro é para o homem, não é o homem para o carro. Porque tem gente que inverte os valores. Tem gente que inverte os valores. Então a sua empresa é mais valiosa do que as pessoas. O seu carro é mais valioso do que seu filho. Então você começa a inverter algumas coisas, deturpar, e não é isso. Já pensou se às vezes quando a gente faz algumas promessas, alguns acordos divinos, algumas até trocas, né? Não, Jesus, não, Deus, se você me der isso, eu vou fazer isso. Você começa uma negociação, né? Como se ele não soubesse quando você intui passar a perna, não, né? Mas aí, às vezes, a nossa lógica, até da troca, que já é errada, a nossa lógica é errada também do que a gente oferece. Eu ofereço uma caminhada de tantos... É complicado, é lógico que a gente tem que respeitar a fé do outro. Mas será que não seria um pouco melhor, aos olhos de Deus, se você falasse assim, eu ofereço, então, uma semana sem xingar ninguém. Eu sou uma pessoa que xinga bastante, eu ofereço, então, uma semana que eu vou ficar sem xingar ninguém. Ou então, assim, eu vou oferecer um dia que eu não reclamo de nada. Um dia, só pouquinho. Faz pra você ver o tanto que é difícil. Você acorda de manhã, foi um trovão, uma batida, um barulhão. Você já acorda, opa, tranquilo? Zen, de boas. Aí você vai comer assim, aí no meio do seu feijão vem uma pedra. Aí você morde assim, dói o dente, você, opa, tranquilo, zen, de boas. Aí você vai sair, né, tranquilo, aí você passa no banheiro, escova os dentes. Aí de repente, sua escova cai no lavatório lá. Você, opa, tranquilo, sucesso. E vai fazendo isso, um dia só. Será que não seria, às vezes, mais rentável aos olhos de Deus do que você machucar o seu joelho? Às vezes, alguns tipos até de jejuns, assim, complicados, às vezes doídos. Mais do que o necessário. A gente poderia trocar. Porque não é isso, dentro daquele último julgamento, que vai fazer você entrar no reino dos céus, né? Porque vai falar assim, né? Nesse momento, passou uma pessoa ali, bateu na sua porta. Nesse momento, você podia fazer... Como é que faz? Que é a questão que mais me amedronta no Espiritismo, que é que diz o seguinte, nós somos responsáveis, não só pelo mal que fazemos, mas por todo o bem que deixamos de fazer. E aí você tá danado, rapaz. Porque você nunca sabe quando dava pra você fazer e você não sabe. Então você tem que estar sempre atento, agindo. Mas aí então o Emmanuelzeira continua, né? Pra gente já ir encerrando. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. A ele próprio. Então é coisa simples, é um sorriso. Você deu com
elementos de amor, com coisas inspiradoras, com energia boa, querendo fazer o bem mesmo. Não é o sorriso pra pessoa, é o sorriso pra Jesus que você tá dando. Você estendeu o braço, deu a mão pra alguém que tava caído, não é pra uma pessoa, é pra Jesus. É pra Jesus. E é isso que ele quer. Porque muitas das vezes a gente se perde. A gente se perde. Quando fala assim que todos serão reconhecidos como filhos de Deus, está no sermão profético, né? Um dia todos serão reconhecidos como filhos de Deus. Não é porque as pessoas não são. Elas já são. Mas a gente não reconhece. Ah, reconhece? Reconhece não. Não reconhece não. Sabe por quê? Passa uma pessoa e você vai e você xinga ela. Você trata mal, você agride, você deseja a morte, você deseja coisas complicadas para ela. Como é que você enxerga ela como um filho de Deus? E João, ele é bom nisso. João, ele é bom nisso. Que ele também, ele dá uma espetadinha, né? Que ele fala assim, como é que você diz que você ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu próximo que você vê? Você tá de brincadeira? Que João, ele dá uma pequena, né? Você tá de brincadeira? É mais ou menos isso que ele quer dizer. E aí, Jesus, então, ele fecha. Que eu falei que Jesus não ensinou sobre o amar ao teu Deus, né? Sobre todas as coisas, ou então sobre o amar ao próximo como a si mesmo. O que Jesus ensinou, então? Tá lá em João, capítulo 15, versículo 12. Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Que é amar ao próximo como eu vos amei. Porque aí, meu amigo, você não tenha desculpa. Qual é o meu próximo? Não. Porque a referência fui eu. E eu amei qual próximo? Todos. Então, você não tenha desculpa do qual é o meu próximo, qual é o meu irmão. Então, essa é a maior lição de Jesus. Não é amar a seu Deus. Não, isso já tinha. Isso é anterior. A maior lição de Jesus é assim, amai ao próximo como eu vos amei. Porque aí ele tira a nossa muleta. Ele tirou a nossa desculpa. Porque a nossa desculpa era assim, não, mas eu amo meu próximo. Lá em casa, eu sou o melhor filho, melhor pai, melhor esposo, melhor marido, melhor esposa. Eu sou o cara. Eu sou a mulher ali. Eu manjo demais. Mas e no meu serviço? E quando eu saio na rua? E às vezes eu saio na rua de casa, eu fui surpreendido com um irmão em situação de rua no meu bequim. Podia ser todos, mas ele estava ali na porta do meu portão. E ele ainda tinha urinado. Nossa. Aí não dá pra ser meu irmão, não. Ele não dá pra ser meu próximo. Vê se eu tenho um próximo nessa sujeirinha. Não tem, não. Nesse odor, assim, um pouco mais ardido. Então, é exatamente isso que a gente tem que ressignificar. Porque quando Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou. Isso aqui é ele despedindo. Porque capítulo 15 de João é no finalzinho. No finalzinho, antes dele ser entregue. Então, dele se entregar, né? Porque Jesus não dá pra ser entregue, ele se entrega. Porque não dá pra prender o rapaz se ele não quiser, não. E aí, o que acontece? Não tem como, não. E aí, o que acontece? Antes dele se entregar, então, ele fala, um novo mandamento vos dou. Reúne a galera e fala assim, ó, não é pra vocês amar agora ao próximo, é pra vocês amar uns aos outros como eu vos amei. Porque aí ele quebrou toda essa disputa aqui, que já vinha por diversas gerações. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Então esse é o maior mandamento de Jesus. Porque ele fala assim, ó, é aquele assim, ó, mata a cobra e mostra o pau. Então é isso mesmo. Eu tô indo agora desencarnar. Eu sei. Então pega tudo que eu fiz na minha vida aí, ó, passa a régua. Pode ser desse jeitinho que vai dar certo. Pode ser desse jeitinho que vai dar certo. Quem que tem essa confiança? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Se passar a régua só na semana passada, já deu ruim, já. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Então a gente finalizou hoje, então, esse sermão profético que culmina nesse último julgamento, onde Jesus vai falar assim, tudo isso que eu falei é importante, mas é acessório para mostrar que, fora da ação caridosa, nada vale. E toda vez que você faz uma ação caridosa, é endereçada a mim. É como se fosse para mim mesmo que você estivesse fazendo. E toda vez que você recusa uma ação de possibilidade de ser caridoso, é a mim que você está recusando. É exatamente isso que ele diz. E esse é o último julgamento, que é esse o título. É o último julgamento. É depois de tudo. O que é que vai valer mesmo? Foi quantas vezes eu rezei, quantas roupas eu pus, que roupa que eu coloquei, se eu comi isso, como é que tá valendo? O que é que tá valendo?
Tá valendo a caridade que você pode fazer e não está fazendo. Esse é o último julgamento, depois de tudo. É isso que sobra. Então foi isso que Jesus disse antes, então, dessa crucificação. E fundamentou com a vida dele. Que não é um dizer como referência a alguém. Às vezes eu falo e não faço, não. Eu estou dizendo e você pode fundamentar na minha vida, que eu tenho certeza do que eu estou falando. É mais ou menos isso. Agora, quem quiser enviar até tema para semana que vem, que nós está sem, pode moer. Alguém tem algum comentário aí? Alguma coisa? A menina Silvana tem uns comentários aqui. Ah, aí você tá na fila, Jean. Você moe aí o próximo. Guarda aí. Não, é interessante, né? Eu fiquei pensando uma situação que aconteceu esses dias, da nossa dificuldade, né, de ajudar o próximo, né? A gente é mestre em fazer justificativas, né? Teve uma situação na minha família esses dias, né? E eu fiquei pensando isso, né? Por exemplo, tinha uma pessoa que precisava de ajuda, e aí cada um tinha uma opinião, né? Aí um falava assim, não, nós não vamos ajudar essa pessoa porque não concordo com isso que ela quer fazer, né? Aí o outro falava assim, não, mas nós não vamos ajudar essa pessoa porque já tinha dado uma sugestão, já tinha dado um conselho e a pessoa não viu, então agora não vou mais ajudar, né? Ou às vezes a gente fala assim, não vamos ajudar essa pessoa nessa questão, porque às vezes a gente ajuda a pessoa e a pessoa abusa, né? Ou então a gente fica sempre naquela dúvida, a gente não sabe se ajuda, ou se pesca, ou se ensina a pescar, né? Mas é interessante a gente observar que às vezes a gente usa tudo isso como justificativa para a nossa falta, né, qual é a palavra? A nossa incapacidade, né, de conseguir ajudar o próximo, né? Daí a gente fica colocando essas justificativas, né? Não vou ajudar por isso. Mas se a gente parar para pensar, diante disso, né, de tudo que o Thiago colocou, a dificuldade é nossa, né? Assim, eu não consigo ir lá e ajudar e fazer isso que a pessoa está precisando, né? Até esse último exemplo que você falou do mendigo na sua porta, né? Se a gente abrir a porta e tiver uma pessoa lá, a gente não vai conseguir ajudar. Daí a gente vem com um monte de justificativa, né? Não, é porque ele está sujo, é porque ele é perigoso, é porque eu vou colocar minha vida em risco. Mas eu acho que se a gente conseguir ser honesto com a gente mesmo, né, e falar, não, eu não consigo, eu vejo que ele precisa de ajuda, mas eu não consigo. Vamos olhar para isso. Por que eu não consigo, né? Por que eu tenho medo? O que eu não confio? Daí a gente vai conseguir começar a trabalhar isso para que a gente consiga ajudar o outro. Porque se a gente ficar só colocando justificativo como se o problema estivesse no outro, né? E isso que o Thiago falou, fala bem disso, né? De você olhar, quem quer ser o próximo, né? Como é que você consegue ajudar o outro. Muito bom isso tudo. Olha aí, menino Jean. Não, então, eu só queria dizer assim que eu achei muito massa o estudo. Assim, eu arrepiei toda hora aqui lembrando aqui na minha cabeça, e eu ia ficando assim meio tirado aqui. Mas foi muito legal mesmo, cara. Eu lembrei de uma vez que eu li do Chico Xavier também, que parece que foram assaltar ele, e ele falou pro cara, pro assaltante, falou assim, desculpa não ter ido até você, antes de você vir até mim. É um negócio assim, não é? É isso aí mesmo, rapaz. Essa é forte. Essa é forte. Que quem é assaltado... Essa é forte. Porque quem é assaltado hoje tem essa maturidade, rapaz, pra falar assim, você tá sendo assaltado, você tá no meio do negócio ali, você fala, ô irmão, você me desculpa, você vir até mim antes de eu ir até você. Nossa, essa tá em falta no mundo. Tá em falta. Isso foi massa pra caramba. Uma coisa que eu tenho percebido muito falar assim na primeira pessoa, pra mim, é que assim, o ano passado eu fiquei muito estudando eu mesmo, fiquei muito focado no autoconhecimento, né? Aí eu dei uma saturada um pouco, acho que é normal. E eu tenho percebido que, assim, que a ação, que esse ano eu estou indo mais para a ação um pouco, porque eu estou conseguindo ir de uma forma mais tranquila. E a ação tem sido o maior autoconhecimento, né? A prática, pelo menos para mim. Claro que, assim, você não pode deixar de sempre dar uma olhadinha, assim, para você. Mas eu percebo, assim, quanto mais eu saio de mim, dos meus desejos, e me coloco em segundo plano, eu tenho ficado, vamos dizer assim,
conseguir executar mais, eu acho que é direcionado para ser executado. Sim, é mais É ou um menos. negócio muito louco, assim, É mais ou bem menos pessoal. por aí. Porque o que acontece é que a gente enxerga no outro o reflexo de nós. Então, por mais que eu acho que eu estou conhecendo o outro, muitas das vezes eu estou conhecendo no outro o reflexo de mim mesmo. Tem muitas coisas que incomodam nas outras pessoas e eu acho que o defeito é dela. Mas, na verdade, é um reflexo meu. É uma pessoa que ela tem aquele defeito meu, assim, um pouco mais exacerbado, ou então ela deixa aparecer mais, que eu morro de medo das pessoas me ver junto com ela e pensar, nossa, se eu descobrir que eu tenho isso também, eu tô ferrado. Mesmo que inconscientemente. Então você vê uma pessoa assim, vamos supor eu gosto de falar. Aí eu vejo uma pessoa que fala demais, assim, às vezes nos momentos desnecessários, eu fico olhando, essa pessoa me dá um incômodo, mas é porque eu morro de medo de fazer isso. Então, é o reflexo nosso em outra pessoa. É por aí. Cara, e assim, uma coisa que eu tô percebendo, toda vez que uma pessoa me olha de cara feia, ou sei lá, que eu não vejo, assim, eu não bato. Claro que tem, assim, a questão da sintonia, né? Sintonia vibratória, sintonia fluídica e tal. Mas, às vezes, quando eu olho para uma pessoa e ela me olha de um jeito, assim, que eu percebo alguma coisa que me incomoda, eu vou olhar, eu vou pensar depois, eu vejo que eu que tô olhando para a pessoa daquela maneira, entendeu? Toda vez que eu consigo olhar para toda vez que eu consigo olhar para a pessoa brilhando, ela corresponde. Isso. É um negócio muito massa. É exatamente isso. E mesmo quando ela não brilhar, vamos dizer assim, a gente não tem controle do que o mundo ou as pessoas vão oferecer a nós. Mas a gente tem sempre o controle de como a gente vai expressar isso que eu tô recebendo. Então, por exemplo, tá o Lucas aqui do meu lado. Se ele vai me dar um soco agora, eu não sei. Eu não tenho controle sobre isso. Se ele vai me xingar agora, eu não tenho controle sobre isso. Mas o que eu vou fazer com essa ação dele, isso eu tenho controle. Que eu posso falar assim, independente, você me dá um beijo ou um soco aqui, minha postura vai ser a mesma. Então, sobre isso eu tenho controle. E é cada vez mais com isso que a gente vai se conhecendo. Porque se conhecer não é ter controle da circunstância, é ter controle de si mesmo perante a circunstância. Perante a experiência, você tem controle da sua ação. Isso é você ficar bom no negócio mesmo. Você vai lá assim, agora pode vir qualquer coisa, que eu sei o que eu vou fazer. Que eu me conheço. E com Deus aí, todo mundo.